Seja bem-vindo a mais um podcast do Casamento CAD. E nós estamos hoje indo para a parte 2 de perguntas e respostas para o seu cônjuge. E hoje estou aqui com a maravilhosa minha esposa, Carol. É isso aí, bora perguntar e responder. E ó, nós estamos sendo sinceros com vocês, viu? Nós não passamos essas perguntas antes, não, porque a gente quer realmente fazer Trazer a algo natural, sinceridade, né? né? Uhum. Sinceridade. E você que não viu ainda o episódio 1, vá lá, assista, que também tem perguntas muito poderosas que eu tenho certeza que vai levar o seu relacionamento para um outro nível também, você ouvindo, refletindo e praticando. Então vamos lá, eu começo. Você Primeira começa dessa pergunta, vez. Lembrando que as perguntas estão sendo cada vez mais, né, mais, profundas. mais profundas. Muito bom. Vai Então lá. vamos lá, ó. A pergunta: qual briga nossa você nunca esqueceu? Olha, mulher, eu vou falar a verdade porque mulher, elas são mais detalhistas nessas coisas, né? Homem, às vezes, não lembra. Apesar que possa ser que tenha um homem ou outro que seja diferente. Isso também pode acontecer. Mas a gente já passou por tantas brigas. Eu acredito que uma das maiores brigas que a gente teve foi quando a Isabela era mais novinha e a gente entrou em um conflito de parente, né? Nessa área. E isso fez ter um choque. Acho que foi uma das primeiras brigas mais pesadas que a gente teve no sentido de discussão, né? E ali foi bem desafiador. Creio que essa foi a primeira briga, assim, mais pesada nesse sentido. E ó a pergunta, né, que você nunca esqueceu. Mas aqui a pergunta não é você não perdoou. Por quê? Uhum, Às vezes você tá aí, né, ouvindo, falar, eu não perdoei. exato. Esquecer, né, você não vai esquecer. É como uma cicatriz que a gente tem o costume de Sim, falar, né? O perdão é o seguinte, eu perdoei, a cicatriz você não sente mais dor, mas você vê ela, fiz um corte no meu exato. braço, vai ficar a cicatriz, sarou. É como se fosse o perdão, eu perdoei, mas ficou ali a marca. Então eu vejo ela, eu lembro dela, mas eu não sinto mais dor, né? Então, Exato. o esquecer que nós estamos citando aqui tem que ser dessa forma no casamento para ficar leve. Exato, deixar bem claro que não é que eu não perdoei, é que eu não esqueci a situação em si. E hoje nós temos ela como uma base para o nosso casamento, né? Porque a gente enfrentou muitos desafios, né? Nós não estamos aqui falando para casais porque o nosso casamento é perfeito. Então isso foi uma base de ter trazido a gente para ser mais forte. Então realmente, você não esquece, né? Você lembra, mas isso já não me gera dor, já não me gera aquele sentimento que me fez mal na época. Então, foi uma das primeiras brigas que eu creio que foi uma das mais complicadas, porque foi no começo do nosso casamento. E foi bem desafiador no nosso começo, é o que a gente sempre fala, né? Uhum, então entenda, né? Se acontecer algo com vocês, lembra que perdão, ele não é um sentimento. Eu não estou sentindo que eu devo perdoar. Você perdoar é ser sábio, é ter sabedoria. Sim, Porque perdão é uma decisão. Poxa, mesmo com tudo que está acontecendo, mesmo com a dor que me causaram, eu decido perdoar. Então, perdoar é sabedoria, perdoar é decisão. nós estamos nesse bloco, desse episódio, ele fala muito sobre conflitos e realidades. Então, essas perguntas agora nós estamos trazendo mais para essa área, né? E isso é importante, casal, porque às vezes você está tendo alguns conflitos no seu casamento e às vezes você fica pensando, poxa, como que eu vou resolver essa situação, né? E não tem como, num conflito, não haver um bom diálogo para vocês poderem resolver. Vocês precisam saber conversar, dialogar e perdoar. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora, Dô. Hum. A gente resolve ou só deixa o tempo passar, apagar? O tempo apaga a situação. Como é que ele faz? Não, tem que resolver por um tempo, né? Por um tempo a gente deixava o tempo apagar, principalmente pelo meu lado, tá? Pra quem não viu o episódio anterior, minha Vai lá e esposa veja. falou sobre, né, que eu sou mais tranquilo e tal, e às vezes não queria conflito. Então, muitas das vezes, para você não querer o conflito, você deixa de lado. Você quer, vamos empurrar com a barriga, sabe? Deixa o Sim. tempo apagar. Mas isso não é bom, não é sábio. A gente fazer assim. É interessante, lógico que também não é sábio você pegar e vamos resolver agora com a cabeça quente e gerar mais briga em cima de outra briga. Então não é isso. A gente não deixa o tempo apagar, a gente tem que resolver sim, porque são pessoas diferentes, morando debaixo do mesmo teto, com pensamentos diferentes, só que o que a gente tem que entender dentro do relacionamento é que quando a gente é transparente, é verdadeiro, dialoga bem um com o Sim, outro, mesmo pensando diferentes, o nosso objetivo, o nosso alinhamento tem que ser o mesmo. Então é exato. isso que a gente fala para os casais. Poxa, vocês podem sim ter, é natural ter pensamentos, sentimentos diferentes, mas o objetivo, o alinhamento de vocês tem que ser o mesmo para a família. Então a gente não deixa, né,
o tempo a pagar. E realmente a gente resolve os conflitos, a gente assenta. Não vou falar que sempre é muito fácil, é mil maravilhas de fazer isso, que não é. Casamento nem sempre é tão fácil, mas é muito bom quando nós entendemos isso para resolver. Então a gente realmente não deixa ali o tempo a pagar, a gente resolve, né? Como a gente falou no episódio anterior, a gente procura, como a Bíblia nos ensina, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E a Bíblia nos ensina, pode até irar, mas não peques, né? Não passe ali do limite que Deus nos deixou ali. Então a gente não pode ultrapassar esse limite, né? Poxa, é natural acontecer alguma coisa diferente e eu vim aquela sensação de me irar, de ficar nervoso, porém tem meu limite. Fiquei nervoso, aí ultrapasso o tom de voz, né? Eu falo mais alto do que eu deveria, agrido com palavras, então eu passei do limite ali que a Bíblia nos permite. Então, poxa, vamos sentar, vamos conversar. Não gostei disso, mas vamos conversar como adultos saudáveis, né? Para não gerar mais briga em cima de briga. Exato, você faz a pergunta. Sou eu que faço a pergunta. Você acha que eu te escuto de verdade? Ai, meu Deus. Gente, isso aqui é engraçado sim. que a gente nem viu as perguntas. Tá indo na sequência aqui, né? Nós estamos indo na sequência e a gente tá pegando, realmente, pra ser sincero, tá? Você acha, mulher? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que você escuta de verdade? Será? Será que você escuta mesmo? Você que vai responder eu vou essa, né? responder. Porque, assim, eu acho que não é só comigo que isso acontece no meu casamento. Porque a sensação é que, às vezes, você tá lá falando com o seu cônjuge e ele, é verdade. Nossa, é verdade. Mas aí ele não tá escutando, ele tá ouvindo. Escutar é diferente de ouvir, né? Então, às vezes, eu tenho uma dúvida se você tá me escutando mesmo. Escutando de verdade, né? De verdade, que a gente fala aqui. É porque uma coisa né? Às vezes você entra no ouvido, sai no outro e você não deu atenção. Se a mulher ou se o homem volta para perguntar aquilo que falou, talvez não deu atenção. Lógico que tem momentos, sim, que acontece, você tá ali envolvido em alguma outra tarefa, alguma outra atividade e acabou não escutando mesmo. Então, por isso que a gente até fala isso, né? Tomar cuidado no momento em que vai falar. Sim. Poxa, às vezes você tá querendo... Vou dar um exemplo aqui. Eu não assisto futebol, mas tem muitos homens que gostam de assistir futebol. E às vezes a mulher quer chegar lá na hora que tá vendo a final de um campeonato, falar um monte de coisa. Ele não vai ouvir. Então tem que ter a sabedoria no momento certo da fala também. Sim. Mas homem e mulher também, na hora que o teu cônjuge for falar com vocês... Tem a sabedoria de, poxa, deixa eu parar aqui um momento agora para ouvir com atenção, né? Ouvir de verdade, né? Ter aquela escuta ativa que a gente costuma falar. No meu caso, eu vou falar, no nosso caso, né? Eu vou falar que teve momentos que a gente realmente deu uma excelente atenção e momentos que não. Por isso que a gente tem que sempre ter aquele cuidado. Mas eu percebo quando o Douglas não está ouvindo de verdade. Porque ele tem um olhar. Quando ele tá com o olhar viajando, eu falo, mas ele não tá me ouvindo. Ele tá pensando em outras coisas, ele tá preocupado com alguma coisa. E eu sei disso. E a importância de conhecer, Eu né? te conheço, rapaz. Não pensa que, não, você não vai me iludir. Eu já tô casada com você há 15 anos. E tem um momento que eu tô falando com você, você tá assim, É verdade. isso mesmo. Lembra do episódio do Patrulha das Crianças? Né? É mesmo. Né? Então, e não tá ouvindo nada. Acontece, gente. Acontece também no nosso relacionamento, E o né? que fazer? É isso que eu falei, é bom? Aí, sabe o que eu faço pra quebrar ele? Na hora eu falo, você não tá me ouvindo. Aí ele, opa, é verdade. Então ele dá uma volta pra realidade. Mas isso eu tô falando, gente, às vezes você tá conversando, a mulher fala muito, né? Então às vezes a mulher quer falar e o homem tá ali, meu Deus, o céu não para. Não para de e falar. viaja na maionese, porque tem sim. Como diz o pastor Cláudio Duarte, fica tá na caixinha do nada e a mulher tá falando. Nada. Então, é o que eu tô falando pra vocês, nós não estamos mentindo. Acontece também aqui nesse relacionamento. Tem hora que um fica viajando e percebe. Não tem como. Quando você tá com a pessoa, você percebe se ela tá ouvindo ou não. Sim. E a pergunta agora é pra mim ou pra você? Não, agora eu que faço. Nós estamos na... Bloco 4. tá, lembrei aqui. O que eu faço que te machuca e talvez eu nem perceba? A divisão não perceber. Eu já até sei as coisas que eu faço que machuco ele. Então fala aí, que eu tô tentando perceber aqui. Não, o que você faz que machuca, mas que eu não percebo? Não, tem uma coisa que é mais difícil de acontecer. Não sei se era isso que você tá pensando ou não, né? Como a gente não passou nada. Tem uma coisa que, às vezes, né, quando você... Aqui mulher, acho que mulher é mais difícil acontecer isso, né? De pedir desculpa quando erra. Né? Então, não é que me machuca, né? Mas é uma coisa que às vezes eu não gosto. Eu falo, poxa,
É difícil da mulher chegar e pedir desculpa. Tem um jeito certo ali, né, de pedir desculpa, né? Mas não é difícil acontecer isso, de assumir, poxa, não, eu estava errado, eu errei. Não, mas eu entendo que realmente quando você tá errado e você tem que pedir desculpa. O problema é que eu não erro. Tá vendo? É isso. O problema é que eu não vejo errado nos negócios. Então como que eu vou pedir desculpa, né? É meio difícil entender essa situação. É. Mas eu sei que isso daí é uma das coisas que eu acho que deve ser o sonho do Douglas. É eu chegar e falar, ah, é verdade, você tem razão. Tem que achar o jeito que pede desculpa, né? Me veio agora na cabeça aqui, a gente citou do Cláudio Duarte, veio ele falando do jeito que a esposa dele pede desculpa pra ele, né? Errou feio numa pregação que eu vi dele, e o jeito dela pedir desculpa é: você tá com fome? Quer que eu prepare uma jantinha? Então, às vezes foi o jeito, né? Ele contando, foi o jeito que ela achou de pedir desculpa no erro. É lógico que, né? Eu tô falando aqui, isso não é algo que me machuca, a gente tá há 15 anos casado, lógico que eu conheço o seu jeito de ser, então a gente já vai se blindando de muitas coisas para não deixar o pensamento, né, nosso ir pro lado ruim da coisa. Falar, eu poderia ficar aqui com pensamento negativo. Poxa, tá vendo? Ela nunca pede desculpa e tal, e eu ficar alimentando aquilo. E aquilo que a gente alimenta no nosso pensamento vai virar um sentimento muito ruim. Então eu não alimento isso. Por isso que eu não falei que não me machuca. Então eu não alimento isso. Claro que, né, se acontecer um erro, que maravilha, né? Veio me pedir desculpa. Pode pedir do seu jeito, qual é o jeito, né, que Sim. você gosta de pedir desculpa e tá tudo certo. Mas isso também tem muito a ver com a linguagem de amor. Porque, por exemplo, quando o Douglas faz alguma coisa que eu não gosto, e é uma das coisas que pra mim é irritante com mulher, assim. É ele fazer uma coisa errada e, ai, você me desculpa. Ah, não, me desculpa, desculpa. Eu falo, cara, para de pedir desculpa. Eu não tenho paciência com essas palavras. É que eu não sou de palavra. Por isso que a linguagem de É amor difícil que também eu é também não erro importante. muito, né? Aham. E aí, o que acontece? Eu não acho legal toda hora. Ai, me desculpa, me desculpa. Eu não gosto. Então, o que eu quero quando ele comete algum erro? Pô, não repete a mesma coisa. Então é uma ação, eu quero que ele tenha uma atitude diferente. Eu não quero que ele fique falando pra mim, né? Porque eu não sou de palavras, eu sou de ação. E pra ele, ele é de palavras. Na linguagem do amor eu descobri que ele é de palavras. Ele é toque físico e palavras. Então, pra ele, ele ouvir eu falar, me desculpa, eu errei, pra ele é muita coisa. Por conta que você é de palavras e eu não sou. Então, por eu não gostar de ficar falando desculpa, eu acabo também não falando. Entendeu? Então a gente vai moldando nisso também, Exatamente. conhecendo um pouquinho melhor. Então já até no podcast passado nós falamos de perfil comportamental do Sim. DISC, né? Quem queria deixava nos comentários, e aqui a gente está falando um pouco aqui de linguagem do amor. Linguagem Então do amor. você que também tem curiosidade, coloca aqui pra gente nos comentários. Poxa, eu gostaria de entender mais quais são assim com a linguagem do amor que vocês estão comentando, que a gente traz um tema exclusivo aqui para isso, tá? É isso, agora é você? Sou eu que pergunto, né? Tá ótimo. Tem um outro bloco aqui que a gente colocou, né? Amor sem romantizar. Então, amar é fácil ou é uma escolha diária? Não, amar não é fácil, é uma escolha diária. Pra mim, não é fácil amar o Douglas 100%, assim, eu amo só. Porque quando eu conheci o Douglas, eu me apaixonei por ele, né? Aquela ilusão, ai, meu príncipe, perfeito. E depois que a gente casa, a gente vê os defeitos. E pra mim é uma escolha diária, porque você vai perceber muito lá no mundo, né? As pessoas estão descartando o casamento, porque não quer viver esse desafio. E então amar é você realmente falar, não, peraí, eu vou aceitar essa situação, eu vou relevar isso, eu vou perdoar isso. Então, não é uma coisa fácil. Não é fácil. Por mais simples que pode aparecer, não é fácil. Então você realmente tem que estar sempre lutando contra a sua vontade, muitas vezes, né? Pra você fazer o negócio dar certo. Então, pra mim, é um desafio. Amar é um desafio, diariamente, né? Mas assim, graças a Deus, sejam isso bem claro, nós não estamos em uma situação crítica. Hoje ficou mais leve, por quê? Porque hoje nós resolvemos alinhar o nosso casamento. Mas eu sei que tem casais aí que muitas vezes tá até aqui assistindo esse episódio e sabe como é desafiador amar a pessoa. Às vezes a pessoa ela não quer mudar e você ama aquela pessoa e você tá insistindo no relacionamento. É claro que você também tem que pôr limites a certas coisas. Tem coisas que acontecem em casamentos que nós, como mentores de casais, vamos aconselhar a pessoa a tomar algumas outras atitudes, né? Não é tudo aceitável num relacionamento. Né? Então, a gente não aceita violência, né? Nós não aceitamos agressões física e verbalmente.
Tem coisas que você tem que saber relevar. Mas hoje, graças a Deus, nós não temos esse peso no nosso casamento, né? Às vezes é uma coisinha ou outra, né? Por conta de sermos diferentes, mas é todo dia ter que escolher. Não, peraí, eu preciso perdoar pra eu estar junto, porque senão não vai. Então o amor também é uma decisão, né? Porque quando você casa, principalmente no começo do relacionamento, você ainda traz do namoro, né? Principalmente quando o namoro foi mais rápido, período curto. Você traz aquela paixão, né? Que você acaba olhando mais para as qualidades no namoro e muito menos, ou às vezes nem vê os defeitos do outro. E no casamento, acaba sendo ao contrário. A gente tem ali por costume de acabar enxergando mais os defeitos. Isso que é o perigo de muitos relacionamentos. Que acaba enxergando agora só os defeitos e, ó, zera ali as qualidades. Então a gente até fala muito sobre, fala, cara, você casou, começa a exaltar também as qualidades do seu cônjuge e abafar ali os defeitos, porque defeitos todos nós temos. E a gente vai ajustando e adaptando. Então tem coisas, defeitos, né, que a gente consegue ajustar, consegue melhorar, vamos melhorando. Mas tem coisas que não são defeitos, mas que para você não é tão legal, mas você vai ajustando isso. Por isso que amar é uma decisão. Eu decido amar o meu cônjuge com todas as qualidades e com todos os defeitos, que talvez não sejam defeitos para o seu cônjuge, mas para você seja alguma coisa que te atrapalhe, mas você decide também amar com isso. Então é uma decisão e uma escolha diária, né? Sim. Aí eu te pergunto, você acha que o amor entre a gente mudou? Como? Eu creio que sim. Eu creio que a gente tem que amar mais, né? Nós amamos mais do que no começo. Eu, né, creio que você também, mas pode falar a respeito. Nós amamos muito mais do que quando no início do relacionamento, como eu acabei de falar, né? No começo, principalmente como nós casamos ali 1 ano e meio, 2 anos para a gente casar. Então, ainda estava naquele momento de paixão, né? Então, quando a gente casa, mais uma vez que eu falo, a gente começa a ver outro lado que a gente não conhecia. A gente, cada um ia para sua casa, né? Sim. Aí depois agora duas pessoas diferentes morando debaixo do mesmo teto. Então, eu creio sim que o nosso amor aumentou até por conta dessas decisões diárias de amar mais, nós aumentamos, nós se conhecemos mais, nós ficamos mais íntimos, porque a intimidade vem realmente com o tempo de conhecer melhor o outro, conhecer as qualidades e exaltar mais as qualidades do que o defeito. Então, no meu ver, o nosso amor aumentou bastante, né? Tanto até porque no episódio anterior, quem não viu, mais uma vez, eu citei sobre isso, né? Que é amor para a vida toda e cada dia mais esse amor tem como ser aumentado. Muito bem, você faz. Você quer responder essa? Não. Não, você Seu faz. amor aumentou ou não aumentou? Aumentou bastante. A paciência também. Olha lá, tá vendo? O que mantém a gente junto de verdade? Deus. Deus é o que mantém a gente junto de verdade. Sim. Por isso que nós falamos sobre você ter um relacionamento, ter um triângulo amoroso, né? Que nós falamos, né? Que é Deus no centro, o homem e a mulher. Porque eu creio que se não fosse Deus, nós não estaríamos juntos. Desde o começo, porque foram muitos desafios para a gente continuar. Então, se Deus não estivesse nos dando sabedoria, nos capacitando, né, para entender melhor um ao outro e guardando mesmo o nosso relacionamento, nós não estaríamos juntos. Eu creio que se nós não tivéssemos, né, essa sintonia com Deus, nós ia ser mais um na estatística de casais que se divorciaram, né? Porque, gente, as pessoas pensam assim, mas é difícil ter um casamento saudável. É difícil mesmo. Mas hoje em dia as pessoas também estão querendo largar muito rápido, sabe? Eu não sinto mais amor. Não é que você não sente mais amor, você não sente mais paixão. Amor é uma escolha, você escolhe amar a pessoa. Paixão não, é um sentimento que você sente ou não sente, né? Então, eu acredito que essa é a base do nosso casamento, é Deus. Carol, mas ele tem muita qualidade, né? Tem muita gente que fala, você deu sorte, você casou com Douglas, homem trabalhador, homem de Deus, blá, 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 blá. Eu falo, ele que teve sorte de ter casado comigo, entendeu? Eu orei pra estar casada com ele. Exatamente. Ele não orou. E, tá com essa bênção toda aqui. Eu orei bastante também. Então, isso que acontece. Mas eu acredito muito que foi Deus e é Ele do começo ao meio e fim. Então, ó, já fica, né, essa reflexão para o seu relacionamento. Será que vocês têm trago Deus para o relacionamento de vocês? Porque se for só pela nossa força, pelo nosso braço, nós nada somos e nada podemos. Então, é a graça dele, né? A graça é um favor que nós não merecemos. Então, por ele derramar a graça sobre a vida da minha esposa, sobre a minha vida, sobre a nossa casa, o nosso relacionamento ele consegue se perdurar por muitos anos, né? Então, coloque Deus como centro do seu relacionamento. Olha, essa aqui
é uma pergunta muito boa. E olha, eu tô com a expectativa de você saber fazer essa palavra certa. Então eu vou perguntar para você. Não, é você. Olha, vamos lá, ó. Se tivesse que resumir o nosso casamento, em uma palavra, qual seria? Presta atenção, qual seria a palavra que você resumiria o nosso É uma casamento? frase, né? Não, ó, uma palavra. Pra resumir. Tô tentando ser fácil aqui pra você. Uma palavra Não, você tá falando casamento CAD? Não, e uma palavra. Não, não é junto, né? Mas tudo bem. É uma frase, né? Casamento completo, alegre e duradouro. Não, aí o Seria significado seria a frase. Sim, seria uma frase. Mas uma palavra é casamento. É o que a gente sempre tá buscando, né? Por isso até o logo que Deus nos deu, casamento completo, alegre e duradouro, porque realmente a gente busca isso, né? Ter um casamento completo em todas as áreas. Ah, é só na área financeira? Não, na área financeira, na área emocional, na área espiritual, criação de filhos. Então, todas as áreas a gente tem esse cuidado hoje, né? A gente tem esse cuidado de entender, poxa, será que eu estou, né, talvez na nossa área profissional, dentro do nosso relacionamento como sociedade, eu estou trabalhando muito e deixando pouco a minha relação com os filhos. Então a gente tem essa preocupação em todas as áreas dentro do nosso relacionamento estar alinhadas, né? Então a frase aí, casamento CAD, né, completo, alegre, duradouro, essa seria uma frase bacana para o nosso relacionamento. Sim, e aí passamos já mais um episódio com essas perguntas, né? Foi E rápido, olha né? como também foi rápido. Esse foi um pouquinho mais, talvez um pouco mais desafio para que talvez você esteja passando por algum desafio e você olhou ali com um olhar mais, né, mais sensível. Mas eu falo que é importante vocês estar em ambiente com pessoas que vai fortalecer o seu casamento, né? A gente só Exatamente. conseguiu vencer tudo isso porque nós realmente, o Senhor teve ali o controle da situação, encaminhou pessoas para nos ajudar em situações que fez com que a gente hoje está aqui, né? Então, só foi para realmente fortalecer nossa união. E que Deus possa te trazer também essa clareza, que Deus possa te dar sabedoria para conduzir no seu casamento. Não é porque é um conflito, vai acabar com o seu relacionamento, vai depender de você, né? O casamento, ele só finaliza se você não tiver a capacidade de perdoar. Ou o orgulho, né? Que acaba muito com o relacionamento. Então, se você realmente quer decidir continuar com o seu relacionamento, você precisa quebrar seu orgulho, saber perdoar, ter realmente a humildade de querer amar o seu cônjuge. Então saia desse episódio com essa vontade. Não, eu decido amar. Independente da situação, eu decido amar esse meu cônjuge. Eu vou continuar até a volta de Jesus, né? E que Deus dê aí muita paciência para você, viu, mulher? Maravilha, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Quem chegou até aqui, comenta. Fui até o fim nesse episódio, que é curto, né? Nos ajude a compartilhar. A nossa intenção aqui realmente é ver cada vez mais casais abençoados, mais casais vivendo em plenitude, assim como Deus deseja para o nosso relacionamento, tá? Então Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo.